Bueno, ¿cómo están? Ojalá que bien. Hoy vamos a hablar del vaso, ¿sí? Vamos a hablar de este pequeño órgano. Un órgano que anatómicamente no hay mucho que hablar, pero es bastante peculiar, tiene unas características bastante interesantes y enseguida vamos a ir resaltando esas cosas, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos decir em si del vaso? O vaso é um órgano ímpar, sim? É um órgano ímpar que a gente encontra lá no hipocôndrio esquerdo, atrás do estômago, mais ou menos assim, ó. É esse aqui, tá? E a gente encontra, pra gente ter essa imagem aqui, que estamos estômago, certo? A gente consegue ver aqui o colon transverso e aqui a flexura cólica esquerda. Vemos la cola del páncreas. Vemos también acá el riñón, la glándula suprarrenal del lado todo, del lado izquierdo, ¿cierto? Vemos acá diafragma, ¿tá? Acá vemos peritoneo parital, en este caso sería superior porque está en el diafragma, ¿sí? Bueno, también llamado de spleen o lien, ¿sí? Por eso las arterias esplénicas se llama lienal, por ejemplo. Es un órgano linfoideo secundario, ¿sí? ¿Por qué es un órgano linfoideo secundario? Eh, en realidad eso hace con que el vaso sea bastante interesante. Embriológicamente, el vaso era encargado de producción de células sanguíneas, ¿verdad? Con el paso del tiempo va cambiando, pero en un adulto es una célula, es un órgano linfoideo secundario. O sea, se encarga de tiene células de defensa en realidad. Por ejemplo, cuando somos atacados por un invasor, por un microorganismo, el cuerpo automáticamente produce IgG, ¿sí? Después de un tiempo pasa a producir IgM, que son las inmunoglobulinas de memoria que tiene el cuerpo. Esas inmunoglobulinas, frente a cualquier agresor, qualquer um, não importa qual ela seja, essa hemoglobina, numa quantidade mínima, fica circulando no sangue e o resto fica no baço, tá? O resto fica no baço. Então, só se eu precisar mesmo dessas imunoglobulinas, o baço vai liberar, inclusive produzir mais delas. Uma coisa bem interessante em relação a isso, uma pessoa que sofre, por exemplo, um traumatismo de abdômen e lesiona seu baço, acaba sofrendo uma esplenectomia, né? E geralmente é uma esplenectomia total. Isso, por exemplo, esses pacientes, depois de 14 dias, eles têm que ser revacinados. E isso é bem interessante, por quê? Porque levam a maior parte das imunoglobulinas juntos. Eles são revacinados, por exemplo, nos 14 dias depois da cirurgia, para pneumococo, hemófilos, neumococo, certo? E aí a gente vê que é bastante interessante esse baço. É raro, o baço, outra curiosidade do baço, o baço, ele é o principal órgão lesionado em traumas fechados de abdômen, tá? Ele é o órgão número 1. Ou seja, um paciente sofre um acidente e esse baço ele pode se soltar dos seus vasos e isso é bem comum, por exemplo, na cavidade abdominal. Isso se dá principalmente pela peritonização, pelo excesso de peritonização e pelo excesso de movimento que tem o baço, mesmo com pouco espaço, né? É um órgão ricamente vascularizado. Isso é interessante, por exemplo, porque quando um paciente sofre uma lesão onde ele perde muito sangue, o baço doa todo o sangue que ele tem para vascularizar órgãos vitais e acaba funcionando então como um reservatório de sangue. Drenado pelo sistema porta, gente. Vamos falar um pouquinho mais na vascularização. Mas isso é interessante por quê? Porque o baço, ele é um órgão abdominal que compartilha sua vascularização arterial e venosa com o sistema digestivo, porém ele não tem nada a ver com o sistema digestivo, tá? Vocês vão lembrar que a vena porta é formada, por exemplo, pela vena esplênica mais a vena mesentérica superior. Olha, o livro fala, se encontra aqui em cima da flexura cólica esquerda, atrás do estômago, embaixo aqui do recesso subfrênico esquerdo, ou seja, aqui embaixo do diafragma do lado esquerdo, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de configuração externa.
Quando antes disso, a gente falou que ele era ímpar, tá? Em relação aos 9 quadrantes, hipocôndrio esquerdo, não esqueçam disso. Características gerais, vamos olhar, esse é o desenho que sempre faço no quadro nas aulas presenciais, tá? Aqui eu consigo ver, por exemplo, a altura do baço, que em média é entre 11 e 13 centímetros. Vemos a anchura del vaso, que en promedio es de 6 a 8 centímetros. Y vemos la espesura del vaso, que en promedio es de entre 3 y 4 centímetros, ¿sí? Esas son características en generales del vaso. Peso, aquí fue cortado, ¿tá? Mas en promedio el vaso tiene 200 gramos, ¿sí? É um órgão que cresce com facilidade em certas patologias, faz ele aumentar. Cor, gente, se a gente olhar aqui, ele é meio escuro. O Latarjet descreve, nessa cor inclusive, que eu estou apontando aqui, rojo oscuro, ou seja, um vermelho escuro. Diz que é blando, que significa mole, bastante mole, e friable. Que é friable? Pra gente, friable em espanhol é alguma coisa que se desmenuça com facilidade, que se esfarela com facilidade. Isso significa se desmenuça com facilidade. Ou significa friable. Sabem que órgão é assim também? É o fígado. Por exemplo, o fígado, muita gente já tocou um fígado de vaca. Ele é friável, ele parece que quer se desmenuçar, quer se esfarelar quando você passa o dedo nele, certo? Agora, e na configuração externa? O que o baço apresenta? Uma coisa interessante, gente, o braço tem duas caras, ó. Tem uma cara aqui que olha para as vísceras, e essa cara é visceral. E tem outra cara que olha por o diafragma, e que é a cara que eu não tô vendo, e é a cara diafragmática. Obrigada, gente. Não sei que alguém falou saúde aí pra mim. Não é coronavírus, tá? É só uma gripe. Então, essa cara que temos acá, mira las vísceras, é visceral. E a cara que não vemos, que tem em relação ao diafragma, é a cara diafragmática. Aqui, olhem esse aqui, por exemplo. Essa aqui é a cara visceral e essa aqui é a cara diafragmática. A cara diafragmática, gente, se adapta ao diafragma e se moldeia ela e não tem nada de especial. É convexa em relação ao diafragma, tá? Agora, e a cara visceral? A cara visceral é essa. Na cara visceral, por exemplo, eu encontro o ilho. O que eu tenho no ilho? A artéria chegando, a vena saindo, tá? Outra coisa interessante na cara visceral é que tem impressões de alguns órgãos na cara visceral. Por isso que se chama cara visceral. Tem impressões viscerais. Na frente do ilho, eu tenho impressão gástrica, por exemplo. Atrás do ilho fica a impressão do rim e da glândula suprarrenal esquerda. E aqui eu tenho impressão da flexura cólica esquerda, tá? Olhem nessa imagem. Isso é como eu sempre desenho no quadro. Aqui na frente do ilho, impressão gástrica, atrás do ilho, impressão do rim, da glândula suprarrenal e aqui embaixo da flexura cólica esquerda, certo? Guardem bastante isso. E aqui no slide de vocês está, ó, impressão visceral, nela eu tenho 3 impressões, gástrica, renal e suprarrenal e a cólica, tá? Cara diafragmática extensa lateral e se adapta, se moldeia ao diafragma. Borde, gente, 2 bordes. Aqui, vamos botar nessa imagem. Aqui, um borde superior, tá? Um borde superior e outro borde que eu não consigo ver que é inferior. Por que é borde superior e inferior? Gente, o baço não está nem em pé e não está nem deitado, não está acostado, tá? Ele está oblíquo, tá? Nessa obliquidade, isso é uma coisa bem interessante. Ele é oblíquo aqui, por exemplo, eu vejo a coxilha 9 e aqui eu vejo a coxilha 10. Vocês lembram que as coxilhas eram oblíquas também, tá? Oblíquas também lá de trás para frente, de cima para baixo e de medial para lateral, tá? Essa obliquidade, nessa obliquidade, o baço se adapta à 10ª coxilha. O baço também tem relação com a coxilha 9 e com a coxilha 11, tá? Mas ela é paralela, o livro fala, ela é paralela à coxilha 10, é oblíqua, ó. E o eixo, a direção do baço é, ó, de cima para baixo, de medial para lateral e lá de trás para frente, tá bom? E por isso acaba tendo 2 bordes. Não é borde anterior e posterior, e sim é um borde superior e o borde inferior que não vejo. Gente, no borde superior, por exemplo, eu consigo ver
que eu tenho duas escotaduras. Geralmente o livro fala entre 2 e 3 escotaduras, certo? Que se fazem muito mais evidente em baços grandes, tá? Também consigo ver duas extremidades, a extremidade anterior aqui e a extremidade posterior aqui, tá? Aqui tá tudo escrito e detalhado isso, ó. A fala das escotaduras, na extremidade anterior a impressão cólica e atrás é redondeado, tá? Falemos um pouco de peritonização, gente. Peritonização desse baço. O baço, eu falei aquela hora, que é um órgão bastante móvel, certo? E aquela hora eu falei também que era o principal órgão acometido em traumas fechados do abdômen. Ou seja, porque justamente pelo excesso de peritonização, o baço é o órgão bastante peritonizador. O peritônio vem aqui pela cara anterior do estômago, passa para o baço, peritoniza o baço e volta por trás, tá? O único lugar do baço que não é peritonizado é su hilo, ¿sí? El único lugar del vaso que no tiene peritoneo es su hilo. El resto es bastante peritonizado, muy peritonizado, ¿sí? Solo que para que se mantenga en un lugar, se mantiene por un grupo de fijaciones, por un grupo de ligamentos, ¿sí? Por ejemplo, mira, el estómago se acaba uniendo y aquí forma un ligamento, por ejemplo, llamado ligamento gastroesplénico. Un poco más embaixo forma epiplón gastroesplénico. Aqui forma um ligamento pancreatoesplênico com a cauda do pâncreas. Aqui forma um ligamento chamado esplenocólico, ¿sí? Este es el ligamento esplenocólico. ¿Por qué? Porque le une acá al ángulo cólico. Tem um ligamento que não dá para ver, que também le une al vaso con el diafragma, que es el ligamento frenoesplénico. E aqui, bem lateralmente, eu consigo ver um ligamentozinho que vai da flexura cólica esquerda ao diafragma. Esse ligamento aqui se chama ligamento frenocólico. ¿Sí? Esto se chama ligamento frenocólico. Mas, poxa, isso não é do baço. Realmente, não é um ligamento do baço, porém, ele é um meio de apoio do baço, um meio de sustentar o baço. Por isso é chamado de sustentáculo, tá? Então, esto es el ligamento frenocólico o sustentáculo lienais, tá? Isso le sustenta o vaso. Eu desenho isso na lousa desse jeito, gente. Aqui eu consigo ter uma ideia. Tudo que está em preto são os ligamentos. Por exemplo, eu consigo ver aqui o ligamento gastroesplênico. Eu vejo o epiplon gastroesplênico aqui, porque é onde compartilham vasos e estão duas folhas com vaso no meio, órgão, é epiplon, tá? Aqui eu consigo ver um ligamento do pâncreas ao baixo, ligamento pancreatoesplênico. Aqui eu consigo ver o ligamento esplenocólico. Esse ligamento esplenocólico tem um epônimo que é o ligamento de Buy, tá bom? Desse jeito aqui escrito. Aí eu tenho esse ligamento aqui que vai da flexura cólica ao diafragma. E isso se chama ligamento frenocólico ou sustentáculo. Esse sustentáculo aqui acaba segurando para o baço não deslizar por trás. E isso é o principal meio de sustentação. Não ligação, porque ele não liga o baço, mas sustenta o baço, tá bom? Certo. E entramos em vascularização desse baço. A vascularização desse baço, a vascularização arterial desse baço. Olhem, eu desenho isso aqui, bem interessante. Eu faço esse desenho aqui na lousa, tá? Esse aqui é nossa aorta, esse aqui é nosso tronco celíaco. Isso acontece mais ou menos a nível de L1, tá? Isso acontece geralmente em L1. Esse tronco celíaco, eu vou insistir nisso, tá? Dá 3 ramas, me dá a hepática comum, me dá a gástrica esquerda e me dá a esplênica, tá? Esplênica é também chamada artéria lienal. Essa artéria esplênica, em média, ela tem 5 milímetros de diâmetro, meio centímetro, né? É uma artéria bastante calibrosa. E ela é toda tortuosa, geralmente, né? Quando chega no baço, ela se abre, me dá uma rama superior e uma rama inferior. E o livro fala, se abre em forma de uma letra T, mais ou menos assim, ó. Peraí. Aqui, ó. Ela vem e se abre aqui e aqui. E o livro fala, parece uma letra T deitada, tá? Então, ela me dá 2 ramas terminais, uma superior e uma inferior.
Até ela chegar e se abrir, ela me deu umas famosas ramas colaterais, tá? São 3 ramas colaterais constantes. A gástrica posterior, tá? O esôfago cardiotuberositária posterior. A pancreática maior, ou magna de Haller, tá? Aqui eu encontro também, às vezes, a pancreática maior pro lado esquerdo do pâncreas. E aqui eu tenho a artéria da extremidade posterior, ou a artéria polar superior desse baço, tá? Nesse lugar onde ela termina, ela me dá uma rama superior e uma rama inferior, tá? A rama superior, o livro fala, me dá entre 4 a 6 ramas para o baço. A rama inferior, entre 2 a 5 ramas para o baço. Além disso, a rama inferior me dá as gástricas curtas e a artéria gastroepiploica esquerda, tá bom? Tudo isso, tudo que eu expliquei está aqui no slide de vocês, tá? Ou as ramas colaterais que eu citei, as ramas terminais, uma rama superior, inferior, as ramas de novo delas e a rama da rama inferior, certo? Quero que vocês desenhem isso aqui no caderno, na apostila, em algum lugar, tá bom? Que é o jeito mais fácil de guardar isso. Vascularização venosa, gente. A vascularização venosa, vocês lembram da vena esplênica que se unia com a vena mesentérica superior atrás do coelho do pâncreas e formava a vena porta, certo? Nessa trajetória, essa vena esplênica se comporta semelhante à artéria esplênica, tá? Se comporta de uma maneira satélite, os livros falam que as venas são satélites quando comportam da mesma maneira, ou semelhante, né? Antes de formar a vena porta, ela recebe as famosas afluentes, tá? As que chegam diretamente nela. E aqui eu botei para vocês as afluentes, por exemplo, ó, vena gastroepiploica esquerda, as venas gástricas curtas, uma que falta aqui, que é a gástrica posterior, a vena gástrica posterior, as venas pancreáticas, que o livro fala que são numerosas e finas, que vem direto do pâncreas, a parte esquerda do pâncreas, e aqui a vena mesentérica inferior, terminando na vena esplênica, tá? Então, essas são as afluentes dela. Aqui eu tenho uma imagem bem interessante, gente, onde eu vejo variações na formação da vena porta. Por exemplo, olhem aqui. Esse aqui é a forma tipo comum, onde a vena mesentérica inferior termina na esplênica, que se une com a mesentérica superior e forma a vena porta. Aqui eu tenho um tronco onde as 3 terminam juntas, a esplênica, a mesentérica inferior e a mesentérica superior. Isso acontece em 5% mais ou menos da população, tá bom? Aqui eu tenho... aqui nessa imagem aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem onde a vena mesentérica inferior termina na mesentérica superior. Também é uma variação interessante, tá bom? E eu quero que vocês olhem depois esse quadro com paciência. É uma imagem, é um quadro assim, bem interessante de variações. Principalmente para quem gostaria de cirurgia lá na frente. E a inervação, gente. Nossa inervação é feita pelo plexo celíaco, lá na região celíaca de Luschka, vocês vão lembrar disso, né? Aqui no plexo celíaco, acompanhando a vena esplênica, sai um nervo que vai em direção ao baço, tá? Esse nervo ele é simpático e parasimpático. Na região parasimpática, ou seja, o parasimpático é feito pelo vago. O simpático dele é pelo plexo simpático mesmo, e é interessante que o simpático dele, em caso de uma pessoa estar em choque, faz com que esse baço se contraia e esse sangue passe para a circulação geral e contribua com esse sangue para órgãos nobres, né? Como coração, sistema nervoso central, tá bom? E isso, gente, que a gente tem para falar de uma maneira em geral do baço, tá? Tomara que aproveitem essa aula e dê certo. Um abraço.